Câmeras de segurança flagram um momento em que uma criança tenta salvar o pai de um assalto. Em São Paulo, ruas lotadas para a parada do orgulho LGBT. Eleição para escolher o novo governador do Tocantins vai para o segundo turno. A erupção de um vulcão na Guatemala deixa 25 mortos e dezenas de feridos. Ítalo Ferreira vence a etapa de Bali do Mundial de Surf e assume a liderança do campeonato. No Brasileirão, o Flamengo derruba o Corinthians e se garante na ponta da tabela. Cruzeiro e Grêmio vêm em seguida. E a volta triunfal de Neymar à seleção. Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. Hora 1 desta segunda-feira, dia 4 de junho, já está no ar para você. O governo continua em alerta, que vários boatos neste fim de semana falavam, numa retomada das manifestações dos caminhoneiros. Para evitar qualquer problema, toda a mensagem sobre o assunto, gente, é checada pelos serviços de inteligência. O gabinete de crise, foi mantido, embora os ministros garantam que tudo está sob controle. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Ettigoin, afirmou inclusive que o decreto de garantia de lei e de ordem, que vence hoje, não será prorrogado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Vamos falar sobre a segunda-feira. Tá retomando a rotina? Tá difícil? Eu sei. Vamos juntos então nessa retomada, tá? Você folgou no feriadão? Trabalhou? Também tá difícil da mesma maneira? Para te ajudar sempre, daqui a pouquinho tem as informações da previsão do tempo, informação que faz toda a diferença na sua programação. Já já o papo com a Isabela Camargo, ok? Daqui a pouquinho. Agora aqui a movimentação em algumas capitais. Vamos ver a cara da segunda-feira, retomando a rotina juntos. Em São Paulo, friaca de 14 graus. Sabe aquele domingão de cara fechada? Pois é, a segunda-feira tem tudo para ser assim, com um pouquinho de abertura de sol. Essa última frase, eu tô repetindo, a Bela explicou para mim, a cara da segunda-feira em São Paulo vai ser essa, ok? Então, capricha no casaco. Vamos juntos. Boa semana, paulistanos! No Rio de Janeiro também. Aliás, no Rio tem até uma garoa neste momento. A gente vê pelas nossas lentes aí se é garoa, se é chuva, se vai continuar ou não. Daqui a pouquinho a Isabela conta pra gente, mas está com uma temperatura agradável. 20 graus agora no Rio de Janeiro. Uma ótima semana para você que está no Planalto Central, agora em Brasília, friozinho de 14 graus. No Nordeste não tem frio. A semana começa em Salvador com 26 graus agora. Bom dia, soteropolitanos. Um ótimo dia para você que está no Recife, a mesma temperatura de Salvador, 26 graus agora. Vamos para Curitiba, segunda-feira vai ter a cara da preguiça em Curitiba, 9 graus apenas agora. E fechando este primeiro giro, estamos em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, na zona portuária. Agora em Rio Grande, 14 graus. Fiquem com a gente, porque o Hora 1 desta segunda-feira só está começando. E a gente começa com uma notícia tão difícil de contar para vocês, porque é uma história tão absurda. Enfim, é o desespero, gente, de uma criança no Paraná. Ao ver o pai sob a mira de um revólver durante um assalto, essa criança decidiu reagir e atacar os bandidos. Por muito pouco mesmo, a ação não acabou numa tragédia. O pai já estava no caixa quando 3 assaltantes chegaram, pelo menos um deles estava armado. O filho de 6 anos vem depois, do fundo, e tenta defender o pai que estava na mira do revólver. Eu estava comprando um pão e de repente eles chegaram correndo com a arma já apontada, dizendo que era um assalto. E já me abraçou, no pescoço, uma gravata. Nesse momento eu estava passando a carteira para ele, o meu filho bateu a mão na carteira, caiu no chão. E ele falava assim, solta meu pai, solta meu pai. Pra salvar o mercado, só o mercado. E aí, e o que mais? É pra salvar meu pai e o tio. Por quê? Porque eu amo o mercado do tio e meu pai. É a defesa, né?
defesa primeiro do pai, que estava ali, que ele viu que era uma situação crítica, mas também eu vejo que ele levou para um lado da brincadeira, né? Que ele tentou chutar o bandido, né? E tentou empurrar algumas vezes. Eu entendi que ele também não estava entendendo a situação, né? O perigo da situação. O perigo da situação, exatamente. É tão doido, né? Porque a gente falou aí da reação de uma criança, a sensação de realidade, a percepção da realidade, a palavra correta é essa, a percepção da realidade das crianças é outra, né? Mas, infelizmente, diante de tanta violência de norte a sul do nosso país, a gente tem sim que tratar sobre esse assunto com os nossos pequenos, dizer para eles que nunca a gente pode reagir de jeito nenhum. Claro que a intenção foi a melhor possível, mas, sem dúvida, esse é um assunto que a gente tem que tratar sim, inclusive usando aí a reportagem como gancho desse papo, infelizmente, tá, gente? Infelizmente. Bom, sobre esse assunto, além da carteira do cliente, os bandidos também levaram o celular dele e o dinheiro do caixa, né? O celular do pai. E até agora, ninguém foi preso. E a Polícia Militar de Goiás desmantelou uma quadrilha especializada em roubo a banco. Durante a operação, 7 bandidos morreram. Outros 4 conseguiram fugir. A ação aconteceu na madrugada de domingo e envolveu cerca de 20 homens da Rotan, grupo especializado da Polícia Militar de Goiânia. A polícia recebeu a informação de que 11 homens estavam nessa chácara na zona rural de Três Anjos. Os policiais então vieram para cá há 3 dias, montaram um cerco e encontraram os bandidos. Houve confronto e 7 homens morreram. Dos 11 criminosos, 4 conseguiram fugir. Na chácara foram encontrados 8 armas de fogo, dinamites, combustível, celulares, maçaricos e diversas ferramentas. A polícia ainda conseguiu recuperar esse carro que foi roubado no fim de semana aqui em Catalão. Com a identificação da base desses indivíduos, foi deflagrada uma operação com o intuito de abordá-los e efetuar a prisão dos mesmos. A Polícia Militar acredita que essa era uma quadrilha especializada em roubo a banco e que o plano deles era agir na madrugada de segunda-feira em alguma agência bancária da região. Eles tinham aí 4 emulsões, 4 explosivos, que seriam utilizados, a gente acha até que seria de domingo para segunda, devido às informações que nós levantamos no local com testemunhas e vizinhos. Um jovem de 18 anos está internado depois de ter sido atacado por um tubarão na praia de Piedade, na região metropolitana do Recife. Ele perdeu uma das pernas e o estado de saúde do rapaz é gravíssimo. As imagens feitas com o celular por pessoas que estavam na praia mostram o desespero do momento em que José Ernestor Ferreira da Silva, de 18 anos, foi tirado do mar. Ele foi levado de ambulância para o hospital mais próximo e em seguida transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, onde foi direto para a sala de cirurgia. Ele teve uma amputação parcial do fêmur, onde localiza-se grandes vasos, tá? Onde ele perdeu bastante sangue. O motivo da parada cardíaca dele foi a perda excessiva de sangue, é o que a gente chama de choque hipovolêmico. O acidente foi na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O Corpo de Bombeiros informou que José estava nadando com os amigos quando começou a se afastar da faixa de areia, chegando numa área com profundidade que já é considerada perigosa. Ele chegou a ser alertado por um guarda-vidas para se afastar de lá, vir para uma área mais rasa, mas logo depois foi mordido pelo tubarão. Esse é o local com mais registros de incidentes com tubarão em Pernambuco. Dos 65 ataques, desde 1992, quando o levantamento começou a ser feito, 12 aconteceram aqui. O mais recente foi no dia 15 de abril, quando Pablo Diego Inácio de Melo, de 34 anos, teve uma perna e um braço amputados. Ele sobreviveu e já teve alta. Agora são quase 5h10 da manhã, você está retomando a rotina conosco? Tá difícil, a gente sabe, mas juntos fica mais fácil sempre. Bom dia, Isabela! Bom dia, Mona Lisa, bom dia para você também. Como foi o feriadão? Excelente, friozinho, né? Nublado, garoa. E aí, conta, é isso? A gente vai começar falando da friaca? Vamos começar falando de frio. Por quê? Até porque hoje nós temos todas as condições de repetirmos, tá? O que aconteceu ontem em boa parte aí do centro-sul do país. E o frio continua, evidentemente, normal no outono. A gente está a menos de 20 dias do inverno, tá? Eu quero começar a nossa conversa chamando a atenção do pessoal de Rio Branco. Agora faz 14 graus
tá? Em Rio Branco, 14 graus. 14 graus e em Rio ainda Branco. vai diminuir. Essa manhã pode ser a mais fria do ano. A mínima pode ser só de 13 graus. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, tempo mais fechado também, como ontem, com algumas aberturinhas de sol. A gente vai mostrar aqui no telão alguns registros oficiais que ontem foi a tarde mais fria do ano. Em Porto Alegre, Florianópolis, Porto Velho, 20 graus. Ah, mas 20 graus não é tão frio. Mas olha, 10 graus é diferente do dia anterior. Cuiabá também e Rio Branco, 20. Essas três, repito, hoje nós poderíamos ter também mais frio. Sim. Mas se a gente comparar com o dia anterior, tá? A diferença é bem grande. Então, a gente vai mostrar aqui o que está provocando, então, essas mudanças. O mesmo fenômeno provoca várias consequências. Essa área de alta pressão aqui pelo oeste tá seco, então faz a temperatura cair. Já tá vendo as setinhas que passam pelo oceano? Trazem o que para cá? Vento úmido. Por isso que nós teremos garoa, no Rio tá garoando agora. A gente vai ter uma variação entre chuva fraca e garoa no Rio de Janeiro o dia todo, em São Paulo na parte da manhã. Então, o que está provocando é essa alta pressão que veio depois da frente fria. A frente fria que mudou o tempo já tá lá chegando na altura de Salvador, que vai também deixar o tempo mais fechado lá. Mas aqui está provocando, então, esses dois fenômenos. Na próxima arte, então, eu vou te mostrar agora as mínimas. Olha aí, 13, então, para Rio Branco, a mesma de Campo Grande e de São Paulo. Ai, 13 é muito frio. E Curitiba, 6? Não. De mínima? Eu não posso nem olhar, assim. Eu tô esperando quando você vai falar, vamos chegar a menos 2 dígitos. Um dígito apenas de temperatura em São Paulo. Vai demorar um pouquinho? Vamos esperar. Ai, que bom. Ó, então essa alta pressão, Analisa, está provocando friagem até no norte. Nevoeiro, especialmente aqui nesta área, entre Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Mato Grosso, por conta do ar seco, tá? Já aqui no sul, já é geada, porque já tem umidade. Usei a sua pantufa que você me Usou. deu. Aquela meia pantufa linda, tem até antiderrapante. Esfriou bastante São Paulo. Na próxima conversa eu vou te falar quanto foi aqui, tá? Sim. No próximo aqui, então nós estamos vendo toda essa área amarelada, tempo seco, então vai lá do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, boa parte. Sim. Goiás, Tocantins, interior do Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, quase todo o estado e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos repetir? Faixa leste de São Paulo e Rio de Janeiro, um dia entre garoa e chuva fraca por conta da umidade que chega do mar. Essa umidade também chega no Espírito Santo, faixa leste da Bahia. Salvador, então, hoje vai ter um tempo mais instável. E a gente vai até o Rio Grande do Norte. Já está chovendo em Natal. Tá? E nós temos mais chuva prevista aí durante o dia para boa parte do Rio Grande do Norte. E a chuva avança aqui para a região norte. Aquelas pancadas isoladas ao longo do dia. Agora, vamos olhar aqui, vamos recortar aqui o nosso olhar para Paraná, oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Está vindo áreas de instabilidade. Tá? Então, essa entrada, então, de nuvens mais carregadas é que podem provocar, então, pancadas de chuva, especialmente em todo o estado do Paraná, hoje durante o dia. Entendi. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma entrada de ar frio, também temos áreas de instabilidade se aproximando, tá certo? É isso, então, recados passados, mas daqui a pouco tem muito mais. Até já, até Bela. já. 6 ônibus foram incendiados numa série de ataques a 2 cidades do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia foram 3 veículos. A prefeitura pediu o apoio da Polícia Militar para escoltar os coletivos. Em Uberaba, outros 3 ônibus foram incendiados e a circulação teve que ser suspensa durante a noite de ontem. A PM investiga a autoria dos ataques e não descarta a participação de integrantes de facções criminosas. Ninguém se feriu e, até agora, ninguém foi preso. Bandidos explodiram 2 agências bancárias em Santa Branca, São Paulo. Os moradores registraram a ação dos criminosos. O Banco do Brasil não informou o valor roubado. Na agência do Santander, os bandidos chegaram a explodir o cofre, mas não conseguiram levar nada. Na fuga, eles atearam fogo em vários carros para dificultar a chegada da polícia. Até agora, ninguém foi identificado. Câmeras de vigilância registraram o furto a uma loja de motos em São José dos Campos, São Paulo. Os bandidos usaram um carro para arrombar a porta. Eles levaram uma moto esportiva avaliada em R$30 mil e outros itens. Segundo o proprietário, é a 6ª vez no ano que a loja é alvo de criminosos. A polícia investiga o caso. Agora as notícias internacionais para vocês. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un,
tem encontro marcado com outro ditador, o da Síria, Bashar al-Assad. É mais um movimento, né, gente, inesperado nessa diplomacia, digamos assim, nada convencional de Pyongyang. Vamos falar então com o correspondente Márcio Gomes, direto de Tóquio. Márcio, boa tarde aí para você. Essa reunião já tem data? Ainda não, Mona Lisa. Bom dia para você, bom dia a todos aí no Brasil, boa semana. Mas a informação foi confirmada pela agência de notícias norte-coreana, mas nenhum outro detalhe foi divulgado. No comunicado, Assad rasgou elogios. Nas palavras dele, o mundo recebe os notáveis acontecimentos na Península Coreana, trazidos pelo excelente calibre político e pela ampla liderança de Kim Jong-un, foi o que disse o presidente sírio. A relação comercial entre Damasco e Pyongyang ficou mais estreita entre 2012 e 2017. A Coreia teria enviado material para a fabricação de armas químicas pela Síria. Os dois países negam. Assad é acusado de usar esse armamento químico contra civis em diferentes ataques. Se essa visita realmente acontecer, vai ser a primeira recepção oficial desde que Kim Jong-un assumiu o poder da Coreia do Norte em 2011. Falando ainda sobre política aqui na Ásia, acabou sem uma definição concreta o encontro entre representantes comerciais dos Estados Unidos e da China. Eles estavam reunidos em Pequim e tentavam destravar algumas negociações comerciais entre os dois países. O que basicamente ficou acertado é o seguinte: os chineses topam importar mais produtos dos americanos, desde que os Estados Unidos se comprometam a não taxar os produtos exportados pela China. A reunião acontece justamente após o recente anúncio do presidente Donald Trump em impor tarifas ao aço e ao alumínio vendidos pela China. O saldo da balança comercial entre os dois países é bastante negativo para o lado americano. No ano passado, o déficit ultrapassou os 400 bilhões de dólares. Agora, mudando de assunto, quem não sonha fazer um piquenique em Paris, comendo e bebendo do bom e do melhor? Pois esse sonho foi realizado por 30 mil pessoas ontem. Elas se reuniram numa famosa praça da capital francesa. Todo mundo assim, vestido de branco, nos melhores trajes. Até lembra o Réveillon, mas a comemoração não foi pelo Ano Novo. A festa, que já virou uma tradição em mais de 80 cidades no mundo, tem um objetivo simples: confraternizar com os amigos e conhecer gente nova. Começou há 30 anos e só aumentou de tamanho. Serve como um pontapé para a temporada de temperaturas mais altas na Europa. Quem não ficou à vontade de curtir um fim de tarde desses em Paris? Mona Lisa, até dispensaria a comida, mas não o cenário. Adoraria estar ali. Eu não dispensaria, eu sou uma magrela que come, tá? Aquela bandeja de queijos, mas deu água na boca, sem dúvida. Ideias para o futuro, quem sabe. Obrigada, querido. Até o próximo papo com você. Obrigada, Márcio. Boa semana. Prazer. Prazer é meu. Gente, nas notícias internacionais ainda, a gente conta para vocês que a erupção do vulcão de fogo já matou pelo menos 25 pessoas na Guatemala. As cinzas alcançaram os 10 mil metros de altura, nessa que é a segunda erupção do ano e uma das mais fortes já registradas, segundo as autoridades locais. O aeroporto internacional La Aurora, que fica na capital do país, está fechado. Nas ruas, a população tem dificuldade para se deslocar. E também para respirar. Segundo o governo da Guatemala, o número de desaparecidos ainda não é preciso, mas milhares de pessoas já tiveram que deixar as casas. O Exército ajuda nesse trabalho. Hospitais estão em regime de urgência e o número de feridos já passa de uma centena. Presidentes de países vizinhos, como México e Honduras, ofereceram ajuda humanitária. 1.700.000 pessoas já foram afetadas pela erupção. E depois do intervalo você confere notícias importantes do nosso país aqui no Hora 1. O governo mantém gabinete de crise para evitar manifestações dos caminhoneiros. No Tocantins, a eleição para a escolha do novo governador vai para o segundo turno. Estamos de volta para contar para vocês que a Polícia Federal está analisando novos áudios feitos durante a greve dos caminhoneiros e transmitidos pelas redes sociais. As gravações que tanta gente ouviu, sugerem que a ordem era usar a violência contra quem quisesse voltar ao trabalho.
As filas nos postos acabaram. O trânsito nas rodovias voltou ao normal. Mas a greve virou caso de polícia. No total, 54 inquéritos já foram abertos em todo o Brasil. Só no Amapá não houve nenhum caso. A Polícia Federal investiga a participação de empresas de transportes no comando da greve. O lockout, greve ordenada e bancada por patrões, é uma prática proibida por lei. Na quinta-feira, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, foi preso o empresário Vinícius Pellens, dono da Irapuru Transportes. Um funcionário de um posto disse à polícia que o empresário e o irmão dele, Marcos Pellens, incitaram a greve. A testemunha disse à Polícia Federal que recebeu um telefonema de Marcos Pellens e que ele pediu para usar o pátio do posto para acomodar e alimentar os caminhoneiros manifestantes. Que diversos motoristas reclamaram que não podiam continuar suas viagens, pois eram obrigados a acatar as ordens do movimento grevista. E que durante a paralisação, Marcos Pellens esteve várias vezes no posto conversando com os manifestantes. Áudios que circulam em grupos de caminhoneiros mostram que durante a greve, a ordem era usar a violência. Então esses não pega, olha, tranca. Tiver que murchar pneu, cortar cano de freio, faz o diabo. Nesta outra gravação, uma queixa. Caminhoneiros estariam se sentindo usados. Minhas contas estão tudo atrasadas. Eu, uma semana, eu tinha pagado as contas do mês passado. E eu já estou quase querendo fugir daqui com o meu caminhão. Sério, quer quebrar o para-brisa, quebre. Ainda sobre esse assunto, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, comentou as ações do governo para garantir que o acordo com os caminhoneiros seja honrado e disse que o governo vai continuar monitorando para evitar possíveis paralisações. Aqui no Planalto, onde pelo menos 2 reuniões eram feitas por dia para monitorar a situação, as autoridades já se permitiram fazer apenas uma no sábado e outra no domingo. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, disse que, mesmo assim, os monitoramentos devem continuar nos próximos dias. Até que todos os aspectos da questão estejam devidamente equacionados, sanados, resolvidos. E aí todos os aspectos incluem as questões dos acordos firmados, do que foi dos compromissos assumidos por cada parte. E nós estamos 24 horas no ar zelando, nós é o governo, nós são todas as agências do governo, zelando para que todos os compromissos assumidos pelo governo sejam devidamente cumpridos. A crise provocada pela greve dos caminhoneiros domina a pauta em Brasília nesse comecinho de semana. E a partir de hoje, o Exército deve suspender a ação das tropas nas rodovias. O governo não vai prorrogar o prazo da GLO, a garantia da lei e da ordem, que autorizou o uso das Forças Armadas durante a greve dos caminhoneiros. O prazo termina nesta segunda-feira. O entendimento é de que a medida não é mais necessária porque o abastecimento está normalizado. Mesmo assim, está marcada para as 10 da manhã a reunião do gabinete daqui do Palácio do Planalto, que acompanha as consequências da paralisação dos caminhoneiros. E a política de preço dos combustíveis será tema de uma outra reunião entre representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional do Petróleo. No Congresso, vão ser instaladas as comissões mistas para analisar as medidas provisórias editadas para pôr fim à greve. E outro ponto importante que mexe com a vida dos caminhoneiros é um projeto de lei que está na pauta do plenário da Câmara. O projeto regulamenta o transporte de cargas, cria um marco regulatório. Entre outros pontos, estabelece normas para as contratações de autônomos, empresas e cooperativas. E começa hoje o segundo turno das eleições no Tocantins. A disputa será entre Mauro Carlesse, do PHS, e Vicentinho Alves, do PR. Os dois foram os mais votados nesse domingo. Carlesse teve 30% dos votos válidos e Vicentinho, 22%. O resultado foi proclamado em menos de 4 horas do encerramento da votação. A eleição será decidida em segundo turno, no dia 24 de junho. Entre os candidatos, Mauro Carlesse, do PHS, que é presidente da Assembleia Legislativa e governador em exercício, e o senador Vicentinho Alves, do PR. Poder chegar com essa votação expressiva, já registro de primeira mão os meus agradecimentos. Foi bom.
Mas o que eu espero mesmo é ganhar agora no segundo turno e continuar fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo para o estado de Tocantins. As eleições foram convocadas pela Justiça Eleitoral, depois que o TSE cassou, em março, os mandatos do então governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV, por uso de Caixa 2 nas eleições de 2014. Na época, a polícia apreendeu um avião com R$500 mil em dinheiro e santinhos. Pelas regras atuais, caso o prefeito ou o governador perca o cargo, faltando mais de 6 meses para o fim do mandato, deve acontecer uma eleição direta. No Tocantins, foram preparadas 4.998 urnas. Apenas 10 foram substituídas. Uma auditoria confirmou a segurança dos equipamentos. A última urna eletrônica a transmitir os dados foi da cidade de Sítio Novo, na região norte. As informações chegaram às 8 horas da noite e 42 minutos. Houve um problema técnico e os dados precisaram ser recuperados. 304 mil eleitores de um total de 1 milhão de eleitores não apareceram para votar. Mais de 120 mil votaram nulo. A quantidade de votos nulos, brancos e abstenções somaram quase metade do eleitorado no Tocantins. Durante o dia de votação, 18 pessoas foram presas por suspeita de compra de voto e transporte irregular de eleitores. Entre os detidos estão 4 vice-prefeitos e 2 vereadores. As eleições não pode ser um jogo do vale tudo a qualquer custo, né? Nós temos que levar a nossa mensagem ao eleitor e que o eleitor tenha liberdade de escolher quem ele acha que é melhor para os rumos do Estado. O que tem que valer é a honestidade, né, dos candidatos e ficar atento a todo momento sobre o procedimento, então, dos nossos políticos, especialmente no ano de eleições como esse aqui. Mas vamos atualizar, então, as informações. Vamos ao vivo até Palmas conversar com a repórter Aurora Fernandes. Oi, Aurora, bom dia. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia a todos. Essa é a segunda vez na história que o tocantinense escolhe um governador em segundo turno. Além disso, é a primeira vez no país em que 2 governadores são escolhidos pelos eleitores no mesmo ano. É que, apesar da eleição suplementar, onde o governador eleito fica no cargo até o dia 31 de dezembro desse ano, os tocantinenses vão voltar às urnas em outubro, nas eleições gerais. Isso acontece por causa da mini-reforma eleitoral aprovada em 2015 e alterada esse ano. Essa mini-reforma diz que quando um governador ou prefeito perde o cargo, faltando mais de 6 meses para o fim do mandato, uma nova eleição direta tem que ser convocada. Lembrando que a eleição direta é quando o eleitor vai às urnas escolher seu representante, como está acontecendo aqui no Tocantins. E quem for eleito agora na eleição de junho pode concorrer de novo ao cargo de governador em outubro, quando o tocantinense volta às urnas junto com o restante do país. Mona Lisa. Obrigada, Aurora, pelas suas informações. Bom dia para você. Então, o Brasil que a gente quer para o futuro é um Brasil com mais compromisso, né? Claro, dos nossos políticos. Você também pensa assim? Quer mandar o seu recado? Você pode mandar o seu recado até setembro e aparecer aqui nos nossos telejornais. Bem, vem de Saloá, em Pernambuco, o primeiro recado de hoje. Quem fala é Joel Silva, sou aqui de Saloá, cidade do Agreste Meridional de Pernambuco. O Brasil que nós queremos é um Brasil de igualdade social que garanta o futuro de nossas crianças com mais saúde, mais educação e mais segurança. Sérgio Galeno de Pesqueira, Pernambuco, povoado Canela de Ema. Queremos para o nosso futuro que todos tenham água e abundância. Projetos como a Doutora do Agreste saiam do papel. E os governos estaduais e federal cumpram com a sua palavra e realize as obras no tempo certo. Me Juma Massa, falo da cidade de Meruoca, no Ceará. O Brasil que quero para o futuro é um Brasil sem violência, sem corrupção, sem desigualdade social. E que o brasileiro vote consciente e sempre continue na luta por seus direitos, para que possamos ter uma sociedade justa e com esperança. Meu nome é Rogério Luiz, falo da cidade de Leme do Prado, no Vale do Jequitinhonha. O Brasil que eu quero para o futuro é mais saúde para toda a população, sem corrupção, uma saúde com qualidade para todos. Meu nome é Bruno, falo da cidade de Junqueirópolis. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais emprego, mais oportunidade, mais desenvolvimento. Um Brasil sem corrupção
e igualdade para todos. Meu nome é Silvia Moura, falo de Vitória das Missões. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde os políticos sejam mais comprometidos com as necessidades do povo, que o dinheiro público seja principalmente investido em saúde e educação. Eu sou Luciana, sou da cidade de Iuiú, Bahia. O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, com mais educação, segurança e saúde para todos da população. Você tem alguma dúvida sobre como mandar o seu vídeo, fazer o seu vídeo? É muito fácil tirar suas dúvidas, tá? Você tem 3 caminhos aí na internet. O Globoplay, a página do Hora 1 e também o g1.com.br/Brasil que eu quero. Lembrando que nesses 3 endereços vocês também podem rever as mensagens. E neste domingo, São Paulo foi palco da 22ª edição da Parada do Orgulho LGBT. A festa da diversidade atraiu milhares de pessoas para a Avenida Paulista. Fazia frio e o céu estava cinza. Mesmo assim, a Avenida Paulista teve neste domingo o seu dia mais colorido do ano. A Parada do Orgulho LGBT já acontece há 22 anos em São Paulo e desta vez teve como tema as próximas eleições. Nós pensamos, vai ser este ano. Nós vamos cutucar de uma forma festiva, de uma forma divertida, colorida, mas de um assunto muito importante, muito sério e urgente. O tema, quando a gente fala poder para LGBTI+, nosso voto, nossa voz, a gente está ampliando, além das questões da gente hoje aqui na Avenida, falar que a gente precisa de ter representantes quando a gente fala do poder de LGBTI+, nessas casas legislativas. Logo no começo, gritos de protesto. No alto dos trios elétricos, música e discursos. Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, assassinada em março, no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras a falar. Marielle é uma mulher negra, favelada, lésbica e foi assassinada, sobretudo porque ela representava e o carregava no corpo todas as pautas que defendia, todas as bandeiras dos direitos humanos. Isso a gente não pode mais admitir. Por nenhuma Marielle a mais, por nenhum mais gay assassinado. 18 trios elétricos puxaram uma multidão. Neste, Pablo Vittar e Preta Gil animaram o público. A cantora Anitta desfilou pelo 2º ano consecutivo na Parada LGBT de São Paulo. No final da tarde, a parada deixou a Avenida Paulista, desceu a Rua da Consolação e chegou até aqui o centro da cidade, no clima de festa, claro, e à frente dela a bandeira do orgulho LGBT. Eu amo essa parada! Segundo os organizadores, a parada levou 3 milhões de pessoas às ruas este ano. Para muitos, só no início da noite, depois do último trio elétrico, é que a festa acabou. O que acabou também foi o feriadão, né? Tá dureza aí retomar a rotina nesta segunda-feira, agora quase 5h37 da manhã. Fica com a gente que aqui a gente te anima, te passa a informação importante que você precisa saber para retomar a rotina. Daqui a pouquinho, né? Tem as informações então da previsão do tempo com a Isabela Camargo, a segunda parte do nosso papo. Agora a gente vê a movimentação em algumas capitais e também já te passo as temperaturas neste momento. Vamos olhar? Em São Paulo, a semana começa com 14 graus. No Rio de Janeiro está bem mais quente, mas tem chuva, tá? Que pode vir a qualquer hora do dia. 20 graus agora. Agora, bom dia, mineiros. Em Belo Horizonte, 16 graus para começar a semana. Brasília, um pouquinho menos, 14. No Nordeste, calorão total, 26 graus agora em Fortaleza. É a mesma temperatura que o pessoal já está encarando agora em Salvador. Olha que amanhecer bonito. Também no Recife, apesar aí do sol, a gente não está vendo o sol, né? Mas já está muito quente. 26 graus agora é isso. Todo mundo respeitando e atravessando na faixa de pedestres. Muito bem.
Agora estamos no sul do país, vai ter chuvica, friaca no sul do país. Curitiba tem agora 9 graus. E fechando este giro em Florianópolis, está bem mais quentinho em Floripa, 13 graus agora. E depois do intervalo, as notícias do esporte para você aqui no Hora 1. Na volta de Neymar, o Brasil bate a Croácia em amistoso na Inglaterra. Pelo Brasileirão, o Flamengo derrotou o Corinthians e se isolou na liderança. O Cruzeiro venceu o Ceará e pulou para o segundo lugar. E o Grêmio subiu para a terceira posição. Estamos de volta, infelizmente, para falar mais sobre violência, os números da violência. No Acre, gente, o número de homicídios cresceu mais de 150%, isso nos últimos 3 anos. O aumento da violência no estado está ligado à ação de traficantes que usam ali as fronteiras como rota de drogas para o Brasil. Vai morrer, vai morrer! Cadê o Acre, meu irmão? Estamos em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, com 82 mil habitantes. Daqui saiu a maior parte dos bandidos que aparecem em um dos vídeos exibidos no começo da reportagem, como Henrique Félix de Jesus, foragido do presídio de Cruzeiro do Sul desde fevereiro passado. Conhecido como Jaca, ele já confessou à polícia pelo menos 2 homicídios. Eu sou pá. O homem de camiseta branca e boné é Antônio Isaac Cunha, o Chico, preso no mês passado por roubo e formação de quadrilha. Em depoimento à polícia, ele disse que o grupo acampado na selva peruana, há 3 dias a pé da fronteira com o Brasil, escoltava até 150 quilos de drogas por mês. No Acre, quem quer largar o crime organizado tem 2 caminhos: a morte ou um ritual. No mundo do crime, meu vulgo era tenebroso. Quero caminhar junto com Cristo, vida nova, junto à minha família. Um juramento gravado em vídeo ao lado de um pastor evangélico. Quero pedir perdão e que quero pedir também que vocês compreendam a minha decisão. A partir de hoje eu quero servir a Deus. O pastor é um ex-traficante que perdeu parte do braço num confronto com um bandido. Em 8 meses, ele diz ter tirado 50 jovens do crime em Cruzeiro do Sul. Com essa jovem de 19 anos, a história foi diferente. Débora Bessa anunciou neste vídeo que estava trocando de facção. Acabou sendo morta brutalmente dias depois, em janeiro deste ano. O risco que acontece quando o Estado abre mão de lidar com esse problema, né, é que são tiranias armadas que acabam impondo a lei nesses lugares. A fronteira do Acre se estende por cerca de 1.900 quilômetros entre Peru e Bolívia. Por essas terras se encontram o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo e 2 países que em 2016 produziram quase 700 toneladas da droga pura. Pegamos estrada para o extremo leste do Acre, até a fronteira com a Bolívia. No caminho, passamos direto por uma barreira da Polícia Rodoviária Estadual, a única nessa região. O cenário é diferente da remota fronteira peruana. Aqui são estradas de asfalto e de chão, mas a situação é a mesma. Este aqui é o único marco que divide os 2 países. Um passo a mais e já estou no território boliviano. E como é possível ver, por aqui não existe nenhuma fiscalização. E seguimos viagem até outra cidade brasileira na fronteira, Plácido de Castro. Essa ponte de madeira divide o município brasileiro e Puerto Evo Morales, na Bolívia. No posto da polícia boliviana, acesso livre. Onde passa um boi, passa uma boiada. Uma nação que não controla as pessoas que entram e saem, não controla a criminalidade, acaba permitindo que a democracia entre em risco. A partir do momento que nós temos um fomento no tráfico de drogas e o estado do Acre como passagem, nós vamos com certeza contribuir para o aumento da criminalidade em outras regiões do país.
Agora são 5h45 da manhã. Ligou a televisão agora, tem um montão de gente que chega 5h para 6 aqui. Então, bom dia, boa semana. Acabou a folga, né, Isabela? Opa, bem-vindo, bom dia. Conta pra gente. Vamos falar de frio? Sim. Olha que eu esse não domingo quero, fez mas eu muito... sou obrigada. Temos que falar. Vamos lá. Ó, conta. Esse domingo fez muito frio em várias capitais, inclusive foi o dia mais frio do ano em muitas capitais. Mostramos na primeira conversa, depois você pode rever lá no Globoplay. E em outras capitais não foi o dia mais frio do ano, mas fez muito frio, que é o caso de São Paulo. Sim. Nós tivemos à tarde 15 graus. Na minha casa Curitiba 12, na sua casa 10. Mona Lisa mora dentro do freezer. E aí, o que fez essas temperaturas caírem ao longo do dia? A atuação da área de alta pressão. Nesse mapa aqui a gente entende que, veja só, durante a tarde, esse azulado aqui e esse amarelado foi onde as temperaturas foram caindo, né? Até aqui o sul de Minas. Já do norte de São Paulo para cima, as temperaturas continuaram como deveriam normalmente. A área de alta pressão é essa aqui, gente, que eu mencionei. A frente fria que mudou o tempo passou, já está chegando lá no litoral da Bahia. Atrás dela vem essa área de alta pressão. Esse mesmo fenômeno provoca duas consequências. Ar seco, que acaba provocando friagem aqui para o oeste do país até Rio Branco, e ar úmido e frio, porque passa pelo mar aqui na faixa leste, especialmente de São Paulo, Rio de Janeiro, tá certo? Agora, as temperaturas mínimas, nós falamos de ontem, falamos o que está acontecendo, agora hoje. Rio Branco, atenção, vocês podem ter o dia mais frio do ano. Agora faz 14 graus e pode cair para 13. É frio de verdade. Depois vai subir para 26, mas agora de manhã vai fazer bastante frio. Cuiabá 15, Campo Grande 13, a mesma de São Paulo. Nada se compara ainda aos 6 de Curitiba, 9 em Porto Alegre. Regiões serranas aqui pode até fazer mais frio. Tem, inclusive, risco de geada no sul, porque aí tem muito frio, tem umidade, tá? Florianópolis 10 graus, Rio de Janeiro 15, Belo Horizonte 22, Palmas 24, Macapá e Boa Vista. Nevoeiro, esse nevoeiro aqui é mais aqui pelo oeste, tá? Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Rondônia e Acre. Depois, o sol aparece, as temperaturas esquentam um pouquinho, tá? Especialmente aqui no centro-oeste. Em São Paulo, esse ar úmido que está chegando vai deixar o dia com garoa agora de manhã e no final da tarde, com pouquinhas aberturas de sol. No Rio de Janeiro já está garoando agora e vai variar entre garoa e chuva fraca. Agora, aqui no Paraná, não. São áreas de estabilidade que estão chegando aqui pelo oeste, que conseguem, então, também romper esse ar seco. E tem pancadas de chuva, então, para todo o estado. Oeste de Santa Catarina e um pedacinho aqui do Rio Grande do Sul e sul de Mato Grosso do Sul. Região norte, até o Rio Grande do Norte, que já está chovendo agora em Natal, avançando aqui até o sul da Bahia e litoral do Espírito Santo, também um dia mais instável com chuva isolada. Já estamos caminhando para o final, agora sim a máxima, olha, então São Paulo começa com 13, depois vai para 20. Ontem nós nem tivemos isso. Depois, olha, 26. Tá, em Rio Branco, esquenta. Cuiabá vai para 25. Agora, olha os 37 de Palmas. Inacreditável, né? Diferenças no nosso país. Bastante diferença. Então, essa área azulada e amarelada, influência da área de alta pressão. Para encerrar, 4 capitais em que o tempo vai ficar bem fechado hoje. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Em Salvador, a frente fria está se aproximando de lá. Teremos aberturas de sol. Não tem tanta variação na mínima e na máxima, mas vai ser aquele dia mais instável, com chuva a qualquer hora. Mas aquela coisinha que eu falei, a cara da preguiça, então coragem para retomar a sua rotina. Essa semana vai ser bem diferente da semana passada. Ela vai ser mais úmida e mais fria em parte aqui do centro-sul do país. Boa semana. Para nós, até amanhã. Até amanhã. Agora o esporte para vocês. Muitos cariocas aproveitaram o domingo sem sol para curtir, né? A Maratona do Rio. Quem não foi para a pista, ficou na torcida. 14 mil pessoas e 42 quilômetros pela frente. Aos poucos, o espaço entre os corredores vai aumentando. E é nessa hora que o incentivo de quem está só assistindo ajuda e muito. Vamos! Essa forcinha faz diferença, não faz? Com certeza. Acho que é importante a gente estar dando apoio para os atletas que estão correndo. Agora está passando a turma da elite, a galera muito forte. Para estar aqui treinaram muito, é um volume intenso de treino. Então acho que qualquer força que a gente dá agora é um diferencial para eles. Este ano a prova recebeu corredores de 50 países e de todas as regiões do país. Pois é, o domingo não deu praia, mas deu maratona, né, gente? Aí o carioca, o que ele fez? Pegou a cadeirinha de praia, sentou aqui na orla, tá só observando. Perfeitamente. Ficar em casa fazendo o quê?
Muitos atletas que correram a meia maratona no sábado foram para a rua incentivar a galera de domingo. Porque é uma prova linda e a gente sabe o tanto que é duro fazer 21 já é difícil, imagina 42. Ao longo da prova, alguns atletas lutam contra o cansaço, contra a exaustão. Não desiste não? Não desisti jamais, estou indo. Então vai. Depois de pouco mais de 2 horas de prova, os primeiros atletas profissionais começaram a cruzar a linha de chegada no aterro do Flamengo, seguidos de milhares de atletas amadores. Uma disputa que, para muita gente, não é com a pessoa que está correndo ao lado, não, mas com ela mesma. É muita emoção, demais. Vamos! Esse é o meu treinador. É a sensação mais maravilhosa que a gente pode ter de conquista, de superação, determinação por um tanto tempo treinando, né? E com 54 anos a gente consegue superar tudo isso aí. Isso aí, que exemplo. Ainda no esporte, a Conmebol sorteia hoje à noite, em Assunção, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. No pote 1 estão Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Corinthians e Santos. O Flamengo é o único time brasileiro no pote 2. No primeiro amistoso preparatório para a Copa da Rússia, o Brasil venceu a Croácia em Liverpool. Destaque para a volta de Neymar, que deixou sua marca. Oi, Mona Lisa, bom dia para você e para todos. Parte da seleção brasileira já está de volta a Londres, aqui é o CT do Tottenham. Eu digo parte porque depois da vitória de ontem, o técnico Tite deu folga aos jogadores. Agora eles só precisam se reapresentar até a hora do almoço de terça-feira. Havia um treino programado para essa segunda-feira que foi cancelado, portanto, Neymar foi um dos que não voltaram para cá. Por exemplo, ontem no primeiro amistoso, desde que a seleção se reuniu para começar a sua preparação para a Copa do Mundo, o jogo foi em Liverpool, aqui na Inglaterra, vitória por 2-0. O primeiro gol foi de Neymar, que entrou no segundo tempo. Essa entrada dele já estava programada, porque faz parte da recuperação. Ontem fez exatos 3 meses da cirurgia dele no pé direito. O gol foi uma bomba aos 23 minutos do segundo tempo e depois de marcar, Neymar foi abraçar justamente o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que foi o responsável pela cirurgia dele. O segundo gol foi de Roberto Firmino, que jogou em casa, porque ele estava jogando em Anfield, estádio do Liverpool, o clube dele. Foi o último lance do jogo, já nos acréscimos, então, portanto, vitória do Brasil por 2-0. A seleção fica aqui em Londres até sexta-feira, quando viaja para Viena, onde disputa um amistoso contra a Áustria no domingo. Depois já viaja para a Rússia, onde estreia na Copa do Mundo no dia 17 contra a Suíça. Mona Lisa. Obrigada, Marina. E no Brasileirão, cresce a disputa pela ponta da tabela. E o Flamengo, com a vitória sobre o Corinthians, foi o time que se deu melhor, na rodada. No Maracanã, o Flamengo venceu o Corinthians com esse gol de Felipe Viseu. Final Flamengo 1, Corinthians 0. Em Salvador, Bahia e Grêmio. Aos 7 minutos, Lucas Fonseca derrubou Ramiro dentro da área. Pênalti. Maicon bateu, o goleiro Douglas defendeu, mas no rebote, Maicon marcou. 1-0 Grêmio. Nos acréscimos do segundo tempo, Tassiano definiu. Grêmio 2, Bahia 0, resultado final. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Vitória. Logo aos 22 minutos, Rodrigo aproveitou o rebote do goleiro Douglas e abriu o placar para o Santos. Na sequência, Rodrigo deixou Lucas na saudade para marcar o segundo dos donos da casa, 2-0. Ainda na primeira etapa, Gabriel deu linda assistência para Rodrigo de novo deixar o terceiro dele. Antes do intervalo, Renato de cabeça marcou o quarto do Santos. Na segunda etapa, Neilton tabelou com André Lima e diminuiu para o Vitória. Mas não demorou muito para Rodrigo armar o contra-ataque para Gabriel marcar o quinto gol do Santos. Ramon ainda marcou mais um para o Vitória, mas ficou assim. Santos 5, Vitória 2. Em Belo Horizonte, o Atlético Paranaense saiu na frente com esse gol de Thiago Carleto. Mas o América reagiu. Serginho deixou tudo igual no estádio Independência. Foi dele também o gol da virada dos mineiros. E Ademir deu números finais ao placar. América Mineiro 3, Atlético Paranaense 1.
Em Fortaleza, o Cruzeiro venceu o Ceará com gol de Sassá. Cruzeiro 1, Ceará 0. E o Luiz Roberto acompanhou a vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Resultado que garantiu a liderança do campeonato para os rubro-negros. Bom dia, Hora 1. Pois é, acompanhamos ontem no Maracanã o clássico das duas maiores torcidas do Brasil, em jogo a liderança, Flamengo e Corinthians, 50 mil pessoas, tinha uma atmosfera maravilhosa, tudo certo, e um jogo que teve um Flamengo bem mais incisivo, mas isso é assunto para os dois. Antes disso, primeira vez no Hora 1, né, Roger? Ô, que prazer. Prazer é nosso, legal tê-lo aqui, viu? Bem-vindo. Legal participar de madrugada, né, rapaziada, acordando aqui para saber das notícias. Jogo muito bom, bem disputado, de poucas faltas, bola jogando, bola rolando o tempo todo, e o Flamengo com muito mais cara de vencedor do que o Corinthians. Jogou melhor, principalmente até os 30 minutos do primeiro tempo, depois o Corinthians foi obrigado a mexer, colocou o Roger no jogo, parecia que ia tomar conta da partida, porque chegou mais, mas aí o segundo tempo voltou com o Flamengo muito melhor e venceu com mérito, principalmente com os meninos jogando muito bem, Paquetá, Vinícius Júnior e o Viseu, que entrou no lugar do Dourado. A gente vê agora o gol do jogo, que foi marcado pelo Felipe Viseu, que está negociado com a Udinese. Você vê a jogada do Diego, o Lucas Paquetá chuta, o Walter defende, o Caio ficou até com a sensação de que dava para o Walter. Eu acho que essa curva que a bola vem, você vê, ele faz um movimento para trás com o braço, mas eu fui um goleiro bem ruimzinho, diga-se de passar, né, cara? Mas talvez, claro, a ideia dele fosse jogar a bola para escanteio ali direto, né? Eu fiquei com a clara sensação que ele errou o tapa. Normalmente o goleiro faz o movimento para jogar ela para escanteio ou perto da linha de fundo, ali da bandeira. Ele rebateu para frente, foi justamente por isso que acabou tomando gol no rebote do Viseu. O Flamengo, nesse momento, tem 4 pontos de vantagem na liderança. O Flamengo foi a 20 pontos. Quinta-feira tem um Fla-Flu. Mas o Fluminense joga hoje, nesta segunda-feira, contra o Paraná Clube e tem 14 pontos. Se ganhar, vai a 17, ou seja, a diferença na liderança ficará de 3 pontos. Mas, Caio, eu gostaria que você falasse o recado que esse jogo deixa para os dois times, para as duas torcidas. Vamos começar pelo Corinthians, que é o atual campeão brasileiro, campeão paulista. O torcedor está na expectativa do time brigar pelo título. Continua sendo um time muito organizado dentro de campo, defensivamente muito consistente, muito sólido, concede poucas oportunidades de gol para o adversário, mas do meio para frente está deixando um pouco a desejar. Hoje, nesse jogo contra o Flamengo, o Corinthians criou muito pouco. As alterações do Loz, acho que ele mexeu mal na equipe, é um cara que está assumindo o time agora, fazia parte da comissão do Carille, mas tirou o Pedrinho, que era o jogador mais perigoso que o Corinthians tinha no time. Então, acho que o Corinthians precisa usar essas próximas rodadas e a janela da Copa do Mundo para tentar buscar no mercado algum jogador para qualificar o setor ofensivo, que está deixando um pouquinho a desejar. O Flamengo pode perder o Vinícius Júnior, que está vendido para o Real Madrid, e vai completar 18 anos, já poderá se transferir aí para a Europa, e o Real já sinalizou que vai querer o jogador. Isso é uma informação que a gente tem, né? Viseu. E o Viseu que está indo embora para a Udinese. Já perdeu o Guerreiro por doping e o Everton, que foi para o São Paulo. Ou seja, o elenco, em tese, está mais enfraquecido. Mas o time, nos últimos jogos, tem demonstrado um jogo consistente. Esse Flamengo, você acha que briga pelo título? Briga pelo título. O Flamengo tem jogado bem dentro e fora de casa. O Flamengo não é só o resultado, é o desempenho, né? Hoje mereceu a vitória contra um grande time. Então, acho que o torcedor, quando cai aqui no Maracanã, o Flamengo é muito difícil de ser batido. Tem que olhar com cuidado. Se perder Vinícius Júnior, o Viseu já não é mais titular. Mas, principalmente, o Vinícius é o desafogo. É o atacante da jogada individual, da bola em profundidade, que alarga as linhas. O Vinícius Júnior saindo vai fazer falta. É isso, né? Sem dúvida nenhuma. Mais uma posição que fica carente é a posição de centroavante no Flamengo, né? O Viseu está indo embora, o Lincoln ainda não se firmou, muito jovem, como um jogador capaz de entrar e definir o jogo, como o Viseu definiu o jogo contra o Corinthians, e o Henrique está muito mal emocionalmente. Não consegue, está muito pressionado, não consegue fazer bons jogos, não consegue fazer os gols. São 8 jogos ou 9 jogos? 9 jogos sem fazer gols. O Henrique Dourado, a gente está falando. O Corinthians se reinventou sem um centroavante quando saiu o Jô. Tem o Roger hoje que não é titular, joga com 2 meias. O Flamengo tem que começar a ver a possibilidade de jogar sem centroavante também, porque sem Viseu e com o Henrique Dourado muito mal, ele vai ter que começar a mexer nesse ataque do Flamengo, que é candidato, muito candidato ao título. Obrigado, viu, Roger? Obrigado a vocês. Bem-vindo. Caio, você já é veterano aqui na parada. Boa semana, meninos, para todos nós. Obrigado. É isso. Bom dia, Hora 1. Bom dia, que trio fantástico, Luiz, Caio, então veterano já, obrigada, boa semana e bem-vindo ao Roger também, ao Hora 1. Ainda sobre o Brasileirão, a derrota para o Grêmio custou o emprego do técnico do Bahia, o Guto Ferreira.
Cláudio Prates assume então interinamente. E fechando a 9ª rodada do Brasileirão, jogam hoje à noite Paraná e Fluminense. Agora, uma ótima notícia que vem do surf. Um brasileiro venceu a etapa de Bali, na Indonésia, e é o novo líder do Mundial. Na 5ª etapa do Mundial, melhor para o brasileiro Ítalo Ferreira. Na decisão, ele superou Michel Bourez, do Tahiti, e assumiu a liderança do campeonato logo à frente do também brasileiro Felipe Toledo. Foi a 2ª vitória de Ítalo nessa temporada. A próxima etapa do circuito acontece em Jeffreys Bay, na África do Sul, a partir do dia 2 de julho. Parabéns ao Ítalo. Acabou o Hora 1 de hoje, mas não esqueçam, no Globoplay vocês podem rever todos os nossos papos, as nossas reportagens. Agora as notícias da sua região e depois o Bom Dia Brasil. Ótima retomada de rotina, quero revê-los amanhã. Até lá, tchau, tchau.